Luciana Malta é doutora em Ciências e Tecnologia de Alimentos. Ela é engenheira de alimentos e professora do ensino superior. Gosta de pesquisar sobre as inovações aplicadas aos alimentos, com foco na produção de alimentos industrializados. Acredita que existem diversos processos inovadores capazes de manter as características naturais dos alimentos. Luciana adora cozinhar. Ela acredita que através desse projeto conseguirá auxiliar a população mato-grossense, diminuindo o desperdício de alimentos, aumentando a vida útil dos mesmos e até mesmo aumentando a renda do cidadão através de simples aplicações da tecnologia de alimentos. Boa tarde, sou a professora Luciana. Vim falar um pouquinho para vocês sobre a importância da tecnologia de alimentos no Brasil, no país, com tanta empresa, tantas pessoas passam fome, com tanto desperdício. Eu vou mostrar para vocês a importância dessa tecnologia dentro da nossa casa, dentro dos hospitais, dentro de qualquer local onde há produção de alimentos. Mas antes eu queria fazer uma pergunta, né, para vocês comecem a pensar na importância disso. Como que a gente pode fazer uma fruta, principalmente as frutas sazonais, aquelas que a gente estão disponíveis para a gente, ou poucas épocas do ano, ou uma verdura, ou uma pizza. Como que a gente faz com que essas frutas durem mais do que uma semana, 10 dias? Como que a gente faz para ela estar disponível na nossa mesa por um ano, por 6 meses? Essa é a pergunta que eu tenho para vocês e a gente vai responder ao final dessa oficina. Para começar, eu queria conversar um pouquinho com vocês o que é a conservação de alimentos. Quando a gente fala de conservação de alimentos, é estranho que a gente pensa, não, isso aí é só para o pessoal que trabalha com alimentos, que estuda os alimentos. E ainda todo mundo errado com esse pensamento. As nossas mães, as nossas avós, elas fazem o processo de conservação de alimentos diariamente e há anos dentro da nossa casa. Então, quando a gente faz ações simples, como chegar no supermercado, colocar carne dentro da geladeira, se eu deixar essa carne fora da geladeira, ela vai durar menos ou mais do que se ela ficar dentro da geladeira. Então, é muito mais tempo. Então, isso é sim um exemplo de método de conservação. A gente consegue aumentar a vida útil desse alimento. A gente consegue diminuir o desperdício. Se a gente chegar no mercado e deixar essa carne em cima da bancada, ela vai estragar. Então, se a gente aumenta o tempo de durabilidade dessa gente, método simples, como colocar na geladeira, colocar dentro de um freezer, a gente já consegue o nosso objetivo, que é conservar o alimento. O que mais que a gente faz quando a gente quer conservar o alimento? A gente pega um pedaço de carne, põe sal nessa carne, tira a umidade dessa carne, deixando parar, secar. Isso também são exemplos de métodos de conservação. A salga é um método usado há milhares de anos e é extremamente eficiente como método de conservação. Secar a carne, secar as frutas é um método extremamente forte e usual aqui na nossa cozinha, dentro da nossa casa, porque eles atingem o objetivo de aumentar a vida útil desses alimentos. Então, o nosso grande objetivo aqui nessa oficina é demonstrar diferentes métodos extremamente simples que podem ser usados dentro da casa de vocês com frutas do nosso dia a dia, como as mancas, com a verdura que traz de vocês, abacaxi, goiaba, algumas verduras como pepino, batatinha, e a gente vai modificar esses alimentos, aplicar a tecnologia desses alimentos para a gente mudar. Tá? Mas eu preciso explicar um detalhezinho. Quando a gente fala de conservar, a gente quer conservar contra quem? Então, é contra os nossos, que podem, a gente pode dizer, amigos e inimigos micro-organismos, né? Que são as bactérias, os fungos, os vírus, e nem todos são ruins. A gente tem um lado bom, a gente usa para fazer cerveja, pão, queijo, a gente usa esses micro-organismos para desenvolver vacinas, medicamentos, então eles têm um lado bom, né? Um lado benéfico. Mas o lado ruim é que eles podem deteriorar os alimentos.
Então, quando a gente deixa um pedaço de bolo em cima da nossa mesa, passa ali os 3, 4 dias e a gente vai olhar completamente fungado, né? Aqueles pelinhos, aquele parece um algodãozinho, ele é um fungo, né? Então, por que ele está ali? Opa, ele encontrou condições extremamente ideais naquele dia e se desenvolveu. Se eu comer aquele pedaço de pão, de bolo, eu vou pensar, ele não é patogênico, ele não causa doenças, mas ele deteriorou. Então, a gente precisa saber que eles são benéficos e eles também são maléficos. O nosso grande objetivo é fazer com que esses organismos, que de alguma forma deterioram os nossos alimentos, não cheguem a isso. Então, esse é o objetivo que a gente tem. Esses micro-organismos, eles não atacam todos os tipos de alimentos. Então, se a gente pegar uma farinha que é extremamente seca, açúcar, sal, esses alimentos ficam no nosso armário, ali na nossa dispensa por tempos e tempos. Mas se eu pego uma fruta, com pouco tempo, a gente já tem acesso de deterioração. Quando a gente pega verduras, carnes, ou seja, aqueles alimentos que têm grande quantidade de água, e a gente fala que esses alimentos são perecíveis, os micro-organismos adoram, então a gente tem que cuidar nesse tipo de micro-organismos. Tá? A gente já falou dos métodos de conservação que usa o sal, para salgar a carne. Hoje a gente vai aprender a capturar o sal para fazer conserva, fica uma delícia, dura um ano dentro da nossa geladeira, e cada vez mais tempo que ela fica curtindo ali naquele tempero das pessoas. Se a gente adiciona açúcar numa fruta, a gente vai ter produção de geleia, produção de doces de corte, que também o açúcar é considerado um aditivo que a gente está adicionando para conservar os alimentos. Quando a gente coloca na geladeira, a gente conserva. Também quando a gente cozinha, frita, assa o alimento, ou seja, aplica calor nesse alimento, a gente tem métodos de conservação. A embalagem também é muito importante, né? Se a gente deixa um alimento aberto, a embalagem aberta, é um simples pacote de bolacha aberto, puxa, né? Então, a gente tem que deixar todo o alimento bem garantido. A embalagem também é considerada um método de conservação. Bora começar a oficina? Podemos? Olha, a primeira coisa que a gente vai fazer hoje é um produto chamado com nome chique, mais que de chique, realmente não tem nada e é extremamente perfeito para os nossos tipos de calor que a gente vai acostumar. O nome do produto é sorvete. Vai lembrar bastante o sorvete, mas ele não tem emulsificante, não tem açúcar, não tem nenhum aditivo, nada mais, nada menos do que as próprias só fruta. E é muito legal, porque é muito simples de ser. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, qual fruta eu posso usar? Qualquer fruta. Por que eu trouxe a manga? E eu trouxe diferentes tipos de manga, para vocês verem que pode ser qualquer manga. Tem no quintal da sua casa. Pode ser banana. Posso misturar, por exemplo, banana com morango. Posso misturar, professor, eu gosto mais ácido, um pouquinho de maracujá. Fica a critério de vocês, mas é só. Tá? Essa fruta chega, ela posso pegar do pé ou no braço pegar de jeito nenhum. Tá? Então a gente precisa higienizar essas frutas. Muito simples, 1 litro de água. Então a gente mede 1 litro de água e 20 ml de bicarbonato de sódio, que é a nossa deixa 15 minutinhos de molho sem tirar a casca, tá? Deixa 20 minutinhos de molho. E aí depois a gente enche a água para tirar esse excesso desse agente químico, né? Então a gente pode medir na nossa casa com medidores simples, ou com medidor, se estiver. E a gente deixa 15 minutinhos de água e essa fruta está prontinha para ser utilizada. Depois, o que a gente faz? Vou descascar a minha fruta, né? Qualquer fruta. Aqui eu já descasquei. E é interessante que a gente pique essa fruta em pedacinhos menores. Então, por exemplo, essa aqui está grande, né? Aqui eu já deixei uma menorzinha. Então, quanto menor, mais fácil vai ficar depois. Vou pegar essa minha fruta e vou colocar dentro de um saquinho. Gente, um saquinho pequeno.
Saquinho de supermercado, não. Pega um saquinho limpinho, transfere toda essa polpa para o nosso saquinho, deixa bem separadinho, fecha e isso vai para o freezer. Pronto. A parte mais difícil a gente já fez. Deixa bem vedadinho. Vai ficar no freezer até a gente ter uma consistência bem firme, bem dura. Vocês conseguem ver que está crescendo um gelo, tá? Por quê? Porque é esse aqui que eu vou bater no liquidificador, no mixer, aonde ficar mais fácil para vocês, tá? Vocês vou transferir para cá. Essa fruta bem congelada, como eu disse, só a fruta, tá? E a gente vai bater. Posso fazer barulho? Um pouquinho. Aqui, a gente, como estava bem pequenininho, na hora de guardar, eu já piquei em pedaços pequenos, fica muito fácil na hora de mexer. Então, a gente vai mexendo, mexe ali uns 5 minutinhos, tá? E aí a gente vai ter uma massa. É, mas ele é bem consistente, bem congeladinho, tá? E a gente consegue servir um produto extremamente simples. Isso aqui são os fiapinhos, né, da manga. Gente, a consistência, olha, é muito macio, muito saboroso, pensando que aqui não tem açúcar, é o próprio açúcar da fruta, é extremamente saboroso, extremamente geladinho, como eu disse, para esses dias aqui bem quentes de Mato Grosso, né? Aqui a gente vai, lógico, a gente vai fazer uma bolinha tipo de sorvete, bonitinho, para servir. Pode colocar um pedacinho de manga, né? Uma coisa bem bacana, para que a gente sirva de uma forma mais ali, só macia, para vocês verem a consistência que fica esse nosso sorvete. Bom, esse foi o primeiro produto que eu queria mostrar para vocês. E aqui, que método de conservação que eu coloquei? Ah, pode usar liquidificador, pode usar o mixer, o que vocês tiverem na casa de vocês. O importante é quebrar essa fibra, esse gelo, né? Então, a gente precisa quebrar isso. Então, o que vocês tiverem em casa, vocês vão usando, e a gente faz uma aparência bem bonitinha. E método de conservação que eu usei aqui, nada mais, nada menos do que o congelamento. Então, a gente abaixa a temperatura ali, temperatura de menos 10, menos 15 graus Celsius, pronto, né? Ali a gente já evita que esses micro-organismos deteriorantes se desenvolvam aqui na nossa manga, e se ficasse em cima da nossa mesa, a gente perderia com muito mais facilidade do que esse aqui.
Esse produto aqui congelado pode ficar na nossa casa um ano congelado. Hoje está calor, vou lá, bato no meu liquidificador, tá? Com um simples método de conservação, aplicando aí para aumentar a vida dos nossos. Vamos para o nosso segundo produto. O nosso segundo é a conserva, tá? Extremamente linda, extremamente saborosa, extremamente saudável, e a gente consegue fazer com que esses vegetais durem na nossa geladeira, ou até mesmo nesse caso aqui, ó, enquanto ela ainda está fechada, completamente fechada, muito tempo fora da geladeira. Então, isso é muito importante, e a gente não vai ter esse problema de perda desses alimentos, de desperdício, de jogar fora o resto do brócolis, batatinha que estão na nossa casa. Tá? Bom, o que eu vou precisar para fazer aqui? Normalmente a gente gosta de vegetais pequenininhos, né? Que a gente coloca nos potes e eles ficam mais bem apresentados. Mas pode ser o que vocês têm na casa. Então, nesse caso aqui, eu peguei batatinha, que é a mini batatinha. Professora, posso fazer com a batatinha grande que eu tenho aqui em casa? Lógico que pode. Só cortar em pedaços, né? Tá? Também coloquei aqui para vocês brócolis. Pode ser brócolis, couve-flor. Peguei milho e cenoura. Professora, pode ser a cenoura grande? Pode, sem problema nenhum. Cebolinha, tá? Da mesma forma, eu peguei a menorzinha, essa inclusive é grande. Tem umas menorzinhas. E pode ser a cebola da casa. O que mais? Qualquer coisa. Professora, eu gosto de acelga, gosto de repolho. O que vocês têm na casa? Tá? Gosto de abóbora. Pode pegar aqui nas deles. Da mesma forma que a gente chegou para fazer a manga, o sorvete de manga, e a gente tem que higienizar aquela manga, lógico que a gente vai higienizar isso. Então, a gente também vai pegar uma vasilha com 1 litro de água e vai colocar ali também 20 ml de nossa água sanitária. Coloca todas as verduras, tá? Todas elas, e deixa por 15 minutos. Terminou, pode enxaguar. Professora, isso é uma lavação com água? Né? Só água. Não, a gente não tem ali a diminuição dessa carga iana, que são esses mesmos organismos que estão presentes ali. Que vieram lá da horta, do transporte, vem surgindo, não posso, tá? Detergente? Não. Tá? Então, é água com água sanitária. Bem? E eu não vou colocar só 20 ml de água sanitária, não, vou pôr 1 litro. Não pode. Tá? Então, a gente tem que seguir esse protocolo da quantidade e do tempo, certinho? Terminou, enxagou esses nossos vegetais que já foram higienizados. Agora, se for necessário, por exemplo, meu brócolis está muito grande, eu vou diminuir. Tem alguns pedacinhos mais pretinhos, né? Tira isso, porque vai ficar muito feio na conserva. Tem algum pedacinho que está mais podre, tira, tá? Que está amassado, tira e deixa tudo bonitinho. Esses vegetais, eles vão ter que passar por um processo chamado branqueamento. Meu Deus, o que é isso? A mãe de vocês vai rir, porque ela faz isso todos os dias. Tá? O que é o branqueamento? A gente vai pegar panelas e nós vamos pegar panelas com água, apenas água, e vamos deixar esses vegetais, aqui a minha água já está quente, por isso que ela está desligada, tá? E a gente vai deixar esses vegetais por tempos variados. Então, por exemplo, vamos pensar comigo. Batatinha e cenoura, elas são mais firmes. Então, a gente precisa deixar aqui uns 10 minutinhos fervendo. Então, eu vou ligar a panela, ela vai ferver, tá? Deu 10 minutinhos, eu vou pegar um garfo, simplesmente vou furar e vou falar, nossa, o garfo entra, mas ele está firme, tá? Não tá aquele vegetal molenga, molinho, eu não posso usar isso aí. Ele tem que estar firme ainda, certo? Bom, mais ou menos 10 minutos. Lógico que esse tempo vai depender do tamanho da sua batatinha, do tamanho da sua cenoura. Para os vegetais mais moles, como couve-flor, como o brócolis, a gente deixa 3, 4 minutinhos no máximo. E faz o mesmo teste, né? O garfo tem que entrar, aquele vegetal não pode estar mole, e ele tem que ter uma resistência quando a gente for, certo? Então, para que a gente tenha esse controle melhor, eu gosto de colocar
em panelas diferentes, porque a gente sabe, olha, isso aqui são 10 minutos, aquele ali são 3, 5 minutos, certo? Terminou, se eu tirar esse vegetal e usar, ele vai continuar cozinhando. Então, o branqueamento, ele tem que parar de cozinhar. O que a gente faz? Transfere esse nosso vegetal, escorre a água quente e vem para uma vasilha com água com gelo. E aí ele para de cozinhar, porque senão ele vai ficar muito mole. Não adiantou a gente controlar o tempo certinho. Terminou aqui, vai para o nosso vidro. Luciana, esse vidro aqui precisa limpar, precisa lavar. Hoje a gente tem também que esterilizar esse vidro. O que é esterilizar? A gente vai pegar uma panela muito grande, né, que eu caiba ele, vou encher com água e vou deixar, lógico, primeiro lá o sabão, e coloco esse vidro dentro dessa panela por uns 15, 20 minutos. Perfeito. Essa verdura é o que vai matar o organismo. O micro-organismo que esteja ali. Lógico que é para poder tá? Terminou, deixa esfriar, espera secar e guarda no local bem fechadinho para proteger de poeira, você está fresco. Então, o que eu fiz? Esperei o tempo, escorri a água, coloquei aqui no banho com gelo, tá? Pode ser uma água super gelada, não precisa ter o próprio gelo, e daqui a gente vai escorrer de cada de água e vai montar a massa. Gente, eu não vou só jogar os vegetais aqui dentro, óbvio, né? Então a gente monta bonitinho como esse, montando aqui. A gente pode montar, por exemplo, eu montei aqui por camadas. Luciana, tem que ser de 3 vegetais diferentes, é de vocês. Quero fazer um só de batatinha. Batatinha, gosto muito de cebola. Mas não joga os vegetais, né? A gente come com os ovos. Então, monta bonitinho, tá? Qual que é o próximo passo? Dica. Vocês estão vendo que vai com a casca? Pronto. A casca da batata é tão fininha que a gente nem tira, tá? Na hora de comer, fica imperceptível. Se a gente ficar descascando batatinha por batatinha aqui, a gente perde muito tempo. Não, isso. Bom? Esse líquido aqui, professora, o que é? Essa é a bonita salmoura. Como que a gente faz a salmoura? O que eu coloquei aqui? Eu tenho vinagre, essas proporções vão ser passadas para vocês, tá? Tem água, tenho vinagre, vou colocar também sal, açúcar, e esse é o básico. Se você tem isso na sua casa, a gente já consegue fazer, tá? Com vinagre branco, tá? Professora, eu tenho orégano, gosto demais. Orégano, tá? Isso é opcional. Alho, olha que delícia, alho flocos. Professora, eu não tenho isso lá em casa, não. Pega uma cabeça de alho, descasca, faz o branqueamento do dentinho de alho, procede da mesma forma como se ele fosse um vegetal e coloca aqui, fica divino. Folhinha de louro, tá? Quem gosta de pimenta do reino, coloca. Quem gosta de pimenta calabresa, não são vocês que vão desenvolver, isso aí vai ficar no gosto de vocês. Tudo isso na proporção que isso vai ser indicado para vocês, pesa os vegetais, para tantos quilos de vegetal, tanto de sal, tanto de vinagre, vai colocar tudo no panela. Vamos lá mostrar. Vou mostrar aqui, tá vendo? Vídeo, mas só isso. Espera um minutinho. Vou virar para você, tá vendo? Olha que delícia. Misturei tudo, tá? Aqui eu coloquei alho, coloquei orégano, folha de polvo, o cheiro é divino. Na hora que ele entra em ebulição, ou seja, que ele ferveu, pronto, a minha salmoura está pronta. E ela quente, tá vendo aqui? Ela quente, vou desligar e vou adicionar essa salmoura quente dentro do meu frasco com os vegetais. Bora montar um barradinho? Tá vendo? Então vamos. Essa eu quero batatinha. Posso fazer só para mim esse batatinha e cebola. Mas precisa ser colorido, né, gente? A gente tem que pôr uma cor aqui. Uma cenourinha.
Ah, professora, minha cenoura aqui em casa ela é muito grande. Tem problema, corta em pedaços menores. Ah, sabe uma coisa que fica uma delícia? Sabe a folha do repolho, da couve, que a gente tira aquele talo ali no meio e joga fora? Gente, aquilo ali dentro de uma conserva dá aquela crocância e fica maravilhoso, tá? E vou colocar mais cor aqui. Vou colocar um pouquinho de brócolis. Eu tenho que tomar cuidado e tem um limite. A gente conta aqui um dedo, tá? Dentro desse aqui, desse limite, não pode passar nem a salmoura, nem o vegetal, porque senão você tem a chance de explodir. Vamos colocar a salmoura. Eu tenho que pegar o ar, eu aí aqui para dentro. Folhinha de louro. Ó, cuidado com o volume, tá vendo que já viu aqui? Se por acaso tem vegetal para cima, a gente tira, tá? Deu para ver aqui que tá todo mundo igual? Então, esse dedinho aqui, ó, não pode ser ultrapassado. E aí, só tem mais um passo para a gente finalizar a nossa serva. Marina, pode ficar aqui que a gente vai. Eu vou fechar a minha conserva. Não, vocês estão vendo que eu só fechei e dei uma voltinha? Eu não fechei completamente. O que a gente vai fazer? Vou fazer da forma que eu aprendi, que vai dar para vocês sobreviverem. Em uma panela com água, só água da torneira mesmo, um pano novinho, tá? Então, esse aqui é aquele pano que a gente vira pano de chão, pano de limpeza da nossa casa, que você vai comprar, e não vai usar para esses fins, esse pano é só para cá, tá? Vou colocar ele aqui no fundo da panela. Vou enfiar na mão aqui, porque a água tá fria, né, gente? Vou ligar o fogo. E vou pegar com muito cuidado essa minha conserva. E vou colocar. Ela tem que estar muito firme, porque, como eu disse, ó, tá aberto. Tá vendo? Eu só coloquei e virei. Ele não tá firme. Para que serve isso? As bolinhas de ar que tem aqui dentro, elas precisam sair, porque elas podem ser fontes de oxigênio. E tem alguns daqueles micro-organismos que a gente falou lá no começo que gostam desse oxigênio. Então, a gente tem que tirar. Isso vai ficar por 15 minutos aqui, depois que levantar a fervura, certo? Vamos supor que já passaram os 15 minutos. O que eu vou fazer? Eu vou tirar isso daqui. Todo cuidado. Pode ficar, Marina. Eu vou fechar com força. E agora eu vou fazer a última etapa, que é o tratamento térmico. Eu vou pasteurizar isso aqui nesse mesmo frasco. Ah, por que eu pus esse pano aqui? Porque na hora que começa a ferver, o vidro vai bater no fundo da panela e vai quebrar. E agora não quero, tá? Então, fechei bastante. Vou inverter e vou deixar aqui por 20, 25 minutos com a água fervendo, tá? Vou colocar mais água, essa água tem que chegar mais ou menos aqui na metade e deixa por 25 minutos. Terminou, tira. Posso colocar numa superfície fria assim? De jeito nenhum. A gente pega um pano bonitinho, tá? Folga e tira esse vidro e coloca nesse recipiente que não esteja congelado, porque senão ele vai quebrar. Aqui é um tratamento térmico, chamado de pasteurização, onde a gente aumenta a temperatura por no máximo 100 graus Celsius, e todos os possíveis micro-organismos que não morreram lá na higienização desse vegetal, vão ter aqui, tá? E aí a gente tem essa conserva por um ano e meio. A partir do momento que a gente abrir para conseguir, geladeira. Que método de conservação que a gente usou aqui? Calor, né? Então a gente pasteurizou. Acidez, então a gente entrou com bactérias não gostam de jeito nenhum. E o sal, né? O sal, que os nossos avós usavam muitos anos atrás. Então, sal, ácido e pasteurização. Ah,
tempo, né? Então, 4 métodos de conservação que a gente tem esse produto disponível por muito tempo. O vegetal que ia se perder na geladeira, que ia se perder na nossa conserva, na nossa casa, vai ter uma vida de prateleira útil bem. Para finalizar, gente, eu queria responder para vocês aquela pergunta que eu fiz lá no começo. Como que a gente faz, então, para essas verduras, essas frutas, principalmente as vegetais, durarem tanto tempo na nossa casa? Porque elas duram uma semana, se lá em casa dura tão pouco, né? Não. O que a gente faz? A gente aplica esses métodos de conservação, indiferente de qual seja, se é refrigeração, congelamento, acidez, salga, adição de açúcar, flor, né? E a gente consegue ter disponíveis esses alimentos por muito mais tempo. Só um detalhe, será que a gente pode vender essa reserva? Será que a gente pode vender o nosso sorvete? Com certeza. Imagina que delícia a pessoa chegar em casa e fazer uma salada gostosa. Já está pronta a nossa reserva, já está pronta a nossa sobremesa. Isso gera uma renda extra para vocês. Uma fruta, por exemplo, a manga, que está aí no pé de vocês, caindo ali nas ruas, né? Que a gente trouxe nessa época, que a gente só vê as mangueiras totalmente cheias de frutas. Bom? Pessoal, qualquer dúvida, estou à disposição. Um super beijo, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido aqui como a gente pode diminuir esse problema da fome aqui no Brasil com técnicas tão simples como as técnicas de conservação de alimentos. Muito obrigada.